Como é que eu quero estar quando envelhecer? Eu que já estou com 52 venho me fazendo essa pergunta. E você, também se questiona? Envelhecer com saúde é o que a gente mais quer, né? Mas nem sempre é possível estar 100% independente nessa etapa da vida. E é necessário se preparar para um dia precisar de ajuda nas tarefas mais simples. A reportagem especial do Fantástico deste domingo abordou os dilemas e as preocupações das famílias que precisam contratar cuidadores. O retrato de uma profissão cada vez mais necessária. Como estão sendo cuidados os idosos das nossas famílias? Que tipo de formação existe hoje para quem quer ser cuidador? E como se preparar para esse momento da vida? Eu sou a Renata Capucci, isso é Fantástico. Na nossa roda de conversa, eu e a minha parceira, a produtora Maria Scodeler, recebemos o nosso amigo, repórter do Fantástico, Guilherme Bellarmino, que fez a reportagem especial, e a antropóloga, cientista social e professora da Unicamp, Gita Grindeberg. Sejam muito bem-vindos. Olá, tudo bem? Grande prazer estar aqui com vocês, uma honra. Obrigado pelo convite, gente. Eu também agradeço o convite, dizer que é uma satisfação poder trazer esse tema e discutir essa questão que ainda está muito invisível, essa problemática que vai afetar não só os mais velhos, mas quem está precisando, né? Não é uma questão de idade cronológica, mas é uma questão que envolve outros setores também com essa necessidade de cuidado. Maravilha. Então, Gui, conta pra gente como é que surgiu essa pauta tão importante, porque, afinal de contas, todos queremos envelhecer bem. Essa pauta, esse tema tão importante, surgiu a partir de uma história que chegou por uma atriz, a Maria Gal, que nós entrevistamos na nossa reportagem. Ela é apresentadora, ela é atriz, diretora, conheço a Gal de outros projetos, e ela me procurou dizendo: olha, eu tenho uma história que eu gostaria muito de contá-la a você, para que você, junto com a equipe do Fantástico, contasse ao Brasil, porque é uma história que diz respeito e que dialoga com toda a população, porque a minha mãe tem 92 anos, a dona Clarice, ela tem Alzheimer avançado, e a gente passou por uma situação muito delicada com a nossa cuidadora. Estávamos chegando em casa um dia, e aí, da porta, ouvimos gritos dentro do apartamento. Chegamos, a minha mãe de 92 anos estava muito assustada, e a cuidadora estava numa situação meio estranha, não queria falar muito ali. A gente perguntou o que tinha acontecido, e a cuidadora não contou muito. A mãe se comunica com alguma dificuldade e disse que tinha sido agredida. A história ficou meio que assim, sem nenhuma resolução, até que no dia seguinte ela foi checar e descobriu, pelas imagens, que tinha acontecido o que nós mostramos na reportagem, né? A cuidadora tinha gritado com a mãe dela, tinha feito algumas ameaças, tinha sido muito ríspida, e, enfim, depois de ver essas imagens, né, e ouvir tudo o que tinha acontecido ali, ela fez um boletim de ocorrência. E o que mais me chamou a atenção, Renata, é que quando ela sugeriu essa pauta, ela não sugeriu num tom de denúncia. Ela disse: olha, a cuidadora tratou a minha mãe de uma maneira que nenhuma pessoa mereceria, né, ser tratada, e eu acho que isso tem que ser levado em rede nacional para que as pessoas entendam que isso não é algo que possa acontecer, mas eu acho que vocês poderiam fazer uma matéria humana sobre a profissão do cuidador, que nós sabemos é a profissão da cuidadora. Então isso me tocou muito no primeiro momento. Então eu já trouxe isso para a nossa reunião de pauta aqui no Fantástico, dizendo: olha, aconteceu uma situação que é muito grave, você olha e não tem como ficar assustado com aquela situação, não tem como não sentir empatia por aquela senhora, mas eu já trouxe com esse tom de: olha, acreditamos que esse é um profissional muito importante, que deveria ser mais valorizado, né, de uma função hoje negligenciada, e que é muito importante, que vai ser cada vez mais importante a todos nós. Então é a partir daí, dessa sugestão da Maria Gal, atriz, essa sugestão humana, que nasce a reportagem. E essa história por si só é bastante impactante, né, Guilherme? Mas quais outras que te marcaram enquanto você fazia essa matéria? Pois é, cuidar é uma palavra muito bonita, assim, né? O verbo cuidar é muito bonito de se observar na prática, né? Então, é claro que essa reportagem surge de um caso de agressão, mas o que mais me chamou a atenção nessa reportagem foi poder retratar
a história das pessoas que são bem cuidadas e do esforço e da captação, do esforço e da capacitação necessárias para que esse bom cuidado aconteça na prática. Então a gente tem aqui a história do Seu Pedro em São Paulo, que a gente acompanhou também, um senhor muito ativo, autônomo, que é muito bem cuidado e que tem uma vida ativa em casa. E a gente pode acompanhar um pouquinho a rotina dele com a Patrícia cuidadora. Foi muito bonito poder conhecer de perto a história do Seu Pedro e da Carla, cuidadora dele, que passa a semana toda na casa com o Seu Pedro, cuidando dele, e só aos fins de semana volta para casa. É uma história tocante de uma pessoa que em várias situações abdica de muito do que ela poderia viver na própria vida para estar ali cuidando e tratando bem o Seu Pedro. E aí vale destacar que a gente, em várias situações, está falando de mulheres que ao longo da vida tiveram que cuidar dos seus familiares, que em muitas situações foram empregadas domésticas e que agora são cuidadores de idosos. Ou seja, a gente está falando de mulheres negras, mulheres da periferia, e pensando de maneira muito ampla sobre o que vai acontecer no nosso país, não é segredo dizer que o futuro do país está na mão dessas mulheres, porque são essas mulheres hoje que cuidam da população que está envelhecendo. Deixa eu saber então da Guita, quais dilemas você diria, Guita, que as famílias enfrentam quando percebem que precisam de um cuidador? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ver a diversidade que está nesse país, não é? E a diversidade nas situações desse precisar, não é? Porque, na realidade, se é uma família que está bem colocada, que tem recursos, né, ela consegue contratar com uma certa facilidade um cuidador, porque hoje tem agências que são especializadas em oferecer esse cuidador. Agora, precisa ter recursos, porque, né, o Guilherme falou bem dessa pessoa que passa o dia inteiro cuidando, mas um cuidador, se é um profissional, ele tem que trabalhar 8 horas, pode ter um pouquinho mais ou menos, mas tem uma legislação muito clara a respeito do trabalho, embora não tenha uma legislação específica para o cuidador, porque existe a profissão, mas essa profissão ainda não está regulamentada. Mas isso não seria uma tarefa de uma pessoa, teria os fins de semana. Ou seja, no mínimo, uma família precisaria, se ela quer um cuidador, de 3 cuidadores, pelo menos, para poder se revezar. Então, realmente, se tem recursos para tudo isso, muito bom. Agora, o problema é quando não tem esse recurso, e daí a dependência passa a ser basicamente de algum familiar que está disponível para fazer esse trabalho. E, enfim, as famílias no Brasil e no mundo todo passaram por enormes transformações, né? Então, na realidade, o número de filhos é menor, a mulher foi para o mercado de trabalho, não é? Então, foi maciçamente para o mercado de trabalho, né? E, então, a questão do cuidado, quem vai ter essa disponibilidade para cuidar do idoso é cada vez mais difícil, e quando a família tem recursos é mais fácil, quando não tem, então, essa é a diversidade. Muitas vezes é um idoso que cuida de um idoso, né, Guita? No caso dos familiares, geralmente é isso que tem acontecido, né? E basicamente o idoso que cuida do idoso é sempre uma mulher, né? Porque na realidade é o cônjuge. As gerações mais antigas, a diferença na idade entre o marido e a esposa era muito grande, não é? Então a tendência mais geral é do homem ser o objeto, vamos dizer assim, do cuidado, e a mulher que acaba se envolvendo nessa tarefa, que é uma tarefa muito difícil quando ela não pode contar com ajudas de um terceiro, nesse caso. Guita, você falou em dependência. Por que ainda existe tanto tabu em falar sobre envelhecimento e dependência no Brasil? Olha, teve várias transformações a respeito da questão do idoso propriamente dito, né? Porque os primeiros estudos na gerontologia, que começaram nas primeiras décadas do século passado, tendiam a ver a velhice como uma situação de dependência, uma situação de perdas físicas
e perdas sociais, né? Então era visto como uma minoria, e era quase uma homogeneidade na situação, uma minoria desrespeitada. A partir dos anos 70 do século passado, essa visão foi revista. Então, passou-se a pensar o envelhecimento não como uma situação mais de perda, mas uma situação de ganho. Então, é quase hoje, entre os gerontólogos, difícil você falar em perda, são os ganhos que o envelhecimento traz, porque, na realidade, as pessoas idosas estão liberadas do trabalho, porque têm aposentadoria, estão liberadas do cuidado dos filhos, então isso é visto por muitos como a melhor idade. Tanto que a ideia de terceira idade é uma ideia daquelas pessoas que estão disponíveis para o lazer, enfim, para realizar projetos que foram abandonados em outras etapas da vida. Então, é bem o jovem idoso que tem o que a gente chama de autonomia funcional. E para essa população, a gente pode dizer que a sociedade brasileira foi muito sensível, criou grupos da terceira idade, onde a questão da independência passa a ser central. Então, há esse mal-estar em caracterizar essa população como uma população dependente. Mas não há dúvida que, com o avanço da idade, há uma perda dessa autonomia funcional, que é essa capacidade de realizar todas as atividades da vida cotidiana, não é? Então, para esse jovem idoso, o Brasil criou muitas alternativas, tem uma universidade da terceira idade, todas as universidades, se ainda não têm o programa, estão planejando criar um programa para a terceira idade, que é ao lado da extensão. E esses programas têm muito sucesso, são muito procurados, né? Eu vejo mais a experiência da Unicamp, ela é fantástica nessa área, mas isso é para, digamos, o jovem idoso como eu, que está aí falando com vocês, que pode dar aula. Eu tenho 77 anos, né? Posso dar aula, gosto de ir no cinema, vou no cinema sozinho, vou com os amigos, gosto de teatro, enfim, aproveito desse lazer e disso que é relacionado com a terceira idade. Agora eu sei que vai chegar um momento da minha vida que eu vou precisar de um cuidado. Quem sobrevive vai chegar a essa situação que vai precisar de um cuidado mais de longo prazo e, nesse caso, de um cuidador. Agora, o que eu acho que é muito complicado na situação que a gente vive é que a gente acha que o idoso quer ser cuidado, a pessoa idosa quer ser cuidado pelos familiares, e que os familiares é que têm essa obrigação. Eu acho isso muito complicado, porque isso está na ideia, mesmo uma das coisas mais importantes do meu ponto de vista que foi criado no final do ano passado, foi a Política Nacional, Política Nacional do Cuidado, que é uma ideia muito importante, é um projeto belíssimo, porque foi feito com a participação de vários ministérios, com participação da sociedade civil, principalmente das pessoas que a gente pode dizer que são militantes pelo direito do idoso. Então, realmente é um programa muito interessante. Agora tem essa coisa que é o nosso intricado paradoxo brasileiro, que as coisas, às vezes, no papel são maravilhosas, existe uma certa facilidade de assinar leis no país, mas a questão de implementar as conquistas que estão no papel é cada vez mais difícil. Deixa eu pegar o gancho do que você está falando então, Guita, porque mais de 75% desses profissionais ainda trabalham na informalidade, ganhando em média aí um salário mínimo. E aí, ao mesmo tempo, como você falou, tem a nova política nacional e também 3 projetos de lei no Senado tentando regulamentar essa profissão. Então, Guilherme, durante a tua apuração, você deu para sentir que esse reconhecimento está mais próximo, de fato, de virar realidade, ou ainda parece algo muito distante aí do dia a dia dos cuidadores?
Isso é interessante, sabe? A gente percebe um pouco essa tentativa, primeiro, de se juntar, de se unir das cuidadoras, né? Em associações, em outras organizações, para que elas consigam ter alguma representatividade junto aos nossos congressistas, né? Então, eu acredito que a aprovação, né, da Política Nacional ano passado é um pouco fruto dessa organização das trabalhadoras, que vem muito, né, com a regulamentação também das empregadas domésticas, né? Uma grande conquista das trabalhadoras brasileiras, e agora a gente está perto, a gente sente que está cada vez mais perto de uma valorização maior também das cuidadoras, né? Eu percebo que, mesmo quando essas mulheres conseguem se organizar, eu acho que há uma questão aí que eu acho que é muito grave, muito estrutural no Brasil, que é tratar as mulheres como pessoas que ainda são obrigadas a cuidar. Então, eu acho que isso acaba, de certa maneira, desvalorizando o trabalho, como se a profissão da cuidadora fosse uma profissão inerentemente feminina, como se as mulheres tivessem a obrigação de cuidar de toda a sociedade, né? E a gente sabe que isso acontece muito por causa do machismo, né? A gente tem, né, todos nós, né, temos familiares idosos em casa, e a gente sabe que, mesmo ali nas entrelinhas, né, mesmo no não dito, a responsabilidade de cuidar dessas pessoas é das mulheres. E a gente sabe que o mesmo acontece com as crianças, né? Como se as mulheres tivessem a obrigação de cuidar, muitas vezes sem nem a colaboração e nem a ajuda, que é uma palavra muito perigosa nessas circunstâncias, mas sem a colaboração dos homens, né? Então, eu acredito que valorizar o trabalho da cuidadora é algo que tem que acontecer, e dos cuidadores é algo que tem que acontecer em paralelo, enquanto o Brasil valoriza também a presença e a importância da mulher na sociedade brasileira. E tudo isso que você está dizendo, Guilherme, há dados, né, que até a matéria trouxe. Estima-se que existam cerca de 800 mil cuidadores no Brasil e que 95% deles sejam mulheres. É a maioria entre 40 e 50 anos. É um número muito grande, né? Então, o que você, Guilherme, e também a Guita, o que vocês acham que esses números revelam sobre o perfil de quem cuida no nosso país? É mais ou menos o que você disse, né? É um trabalho do cuidado, como que ele é distribuído socialmente, esse cuidado. O que vocês acham disso? Esses dados, eles realmente segmentam muito, assim, mostram a cara de quem cuida no Brasil, né? Tem um outro dado que também chama muita atenção, que é do IBGE, que mostra que 69% das pessoas que trabalham, que fazem trabalhos domésticos, não são apenas mulheres, mas são mulheres negras. Então, toda a regulamentação, toda a tentativa de valorizar, todo esforço para, de alguma maneira, remunerar melhor essas mulheres tem que passar por um esforço de política pública que reconheça primeiro quem elas são. Esse é um dado, né, que fala muito sobre o futuro de todos nós, né? Acho que no futuro todos nós queremos ser bem cuidados, e a gente pode depender, claro, das nossas famílias, dos nossos familiares, mas também de pessoas que têm que ser valorizadas e bem remuneradas por isso. Então, esse dado também me chama muita atenção, né? Parece que, quando a gente trabalha com direitos humanos, né, seja falando sobre como as dinâmicas sociais incidem de maneira diferente em cada um dos grupos sociais, ou apenas falando de cuidado, parece que a gente está falando sempre das mesmas questões, né? Gênero, em que as mulheres são prejudicadas, em que mulheres negras têm condições de trabalho muitas vezes piores que as de outras mulheres e do resto da sociedade. Então, é muito importante tocar nesse assunto, e de maneira sensível, destacando o futuro e a importância cada vez maior que essa função do cuidador vai ter no nosso país. O que você acha, Guita? Muitas pessoas acham que o cuidado é algo naturalmente da mulher, mas também é uma construção muito social, né? Como o Guilherme disse. Eu acho que o Guilherme já falou o principal, né? O dilema. Agora, o que é importante a gente levar em conta, e daí a dificuldade da legislação, é o que seria a função do cuidador propriamente dito. E em que medida essa função do cuidador ela esbarra, vamos dizer assim, com a empregada doméstica, com a coisa, porque aí tem um problema. Então, como o Guilherme já falou, tiveram conquistas muito importantes em relação ao trabalho doméstico, que também é feito, na sua maioria, por mulheres negras, enfim, né? Mas os direitos foram estabelecidos, né? E elas, na realidade, são cuidadoras. Até a gente usa a expressão cuidado direto e cuidado indireto, porque, de alguma forma, quer dizer, muitas estão fazendo cuidado direto,
mas o lavar, o passar, o cozinhar e etc., é feito pela empregada doméstica. Então, o primeiro problema é como você estabelece, regulamenta o trabalho e, de uma certa forma, ele não se choque com o trabalho doméstico. Tanto que a Associação de Empregadas Domésticas, elas, de uma certa forma, se opõe a essa separação entre o cuidador e a empregada doméstica, porque elas consideram, às vezes, que isso é criar uma divisão na própria classe. E o outro lado é o lado da enfermagem, dos auxiliares de enfermagem. Até que ponto é tarefa do auxiliar de enfermagem e até que ponto que seria a tarefa da cuidadora propriamente dita. Então, tem uma questão que é muito séria de resolver quando se quer regulamentar a profissão e criar direitos específicos ao trabalhador. Então, tem todo o problema que o Guilherme apontou muito bem, mas isso não se faz sem não se criar barreiras intransponíveis, né, entre diferentes associações. A enfermagem teve conquistas também, quer dizer, são duas profissões que tiveram conquistas muito importantes, né? O salário básico das pessoas que estão na enfermagem e os direitos da trabalhadora doméstica. Então, como entre essas duas coisas se cria uma linha que seja específica das cuidadoras? Porque até atualmente ainda é a legislação específica do trabalho doméstico que está orientando o trabalho das cuidadoras propriamente dita, né? E a Política Nacional do Cuidado, eu acho que ela é muito importante justamente por causa disso, porque ela, na realidade, transforma o cuidado num direito humano, né, que é o dado principal, o direito de cuidar e de ser cuidado. Ela coloca essa questão da questão trabalhista fundamental, então quer criar essa profissão do trabalho, e também discute a questão de gênero. Então, até no programa está dizendo, olha, a gente precisa fazer uma mudança cultural. Fazer mudança cultural não é tão fácil, não adianta ter uma lei para conseguir a mudança cultural, mas, na realidade, a lei está colocando isso. Agora, o que eu acho problemático, mesmo na política nacional do cuidado, é o modo como se coloca a família, que daí tem que ser sempre uma correlação entre o Estado, a família e a comunidade. Mas eu acho que quando se fala nessa relação, porque isso está até na Constituição, que a pessoa idosa tem que ser cuidada por esses 3 níveis, mas a gente acaba dando mais ênfase à família propriamente dita. Quer dizer, quando a gente fala em família, como o Guilherme já colocou aqui, a gente está falando na mulher, né? Então, eu acho que essa presença da família, tanto no imaginário como nas políticas, ela cria uma barreira muito grande para que o cuidado seja levado em conta como uma política pública. Ela passa a ser uma questão de obrigação familiar, que eu acho que tem que ser olhada com muito cuidado, e tudo isso torna a profissão do cuidador, o próprio cuidador, uma questão que é invisível. Temos uma luta hoje para mostrar que essa é uma questão importante, uma questão central, mas é difícil achar o lugar em que se poderia, digamos, colocar e discutir e entrar no debate e fazer propostas nessa direção. Mas uma vez essa profissão de cuidador sendo regulamentada, Guilherme, que políticas públicas ou iniciativas você acha que poderiam melhorar tanto o reconhecimento como a formação desses profissionais? Sim, a gente percebe um esforço muito grande dessas mulheres para atender da melhor maneira. Então, eu acho que um esforço de política pública inicial seria, de maneira inequívoca, ouvi-las. Eu acho que as cuidadoras têm que ter voz na formação de qualquer política pública que vai incidir sobre a vida delas e também na vida das pessoas cuidadas. Eu acho que o segundo ponto importante teria que ser um trabalho de conscientização de patrões e patroas para que
a regulamentação não gere ainda mais informalidade. A gente sabe que quando a gente fala de relações trabalhistas, a pessoa contratada ela é sempre o elo mais fraco. Então eu acho muito importante que as pessoas entendam a importância de fato respeitar os direitos dessas mulheres, em sua maioria, seja quais forem esses direitos, para que a regulamentação não leve a uma informalidade ainda maior, ou seja, agora a lei veio para te atrapalhar e não para te ajudar. A gente ouve, infelizmente, isso muito no Brasil. Então, eu destacaria esses 2 pontos, né, que é ouvir essas mulheres e conscientizar patrões para que os direitos sejam respeitados. Eu acho que um outro ponto importante dessa política pública pode ser um pouco levar em consideração esse processo de digitalização que a gente vive. Assim, como é que essas mulheres podem fazer para que hoje, né, numa sociedade tão digital, elas tenham seus direitos respeitados? Porque eu acho que ao fazer essa reportagem, acompanhar essas mulheres, a gente percebe que esse talvez seja o trabalho mais importante da vida de alguém. Né, e ele é ao mesmo tempo um dos menos valorizados. Então, como pode um trabalho que garante a vida da população brasileira ser um trabalho que muitas vezes é simplesmente invisível ao olhar da população? Então, acredito que só a conscientização pode de fato mudar essa realidade. E o que você acha que pode ser feito para melhorar a formação também desses profissionais, para que eles prestem um atendimento ainda melhor e assim sejam mais valorizados? Eu acho que essa questão é uma questão central, né? Essa questão que a Renata está fazendo, quem que vai formar esses profissionais, né? Então, são as associações, porque hoje tem vários cursos de cuidadoras e são cursos que são muito diferentes, né? Eu tenho uma aluna que fez exatamente uma pesquisa sobre o que é ensinado nesses cursos, Amanda Marques de Oliveira, uma pesquisa muito interessante, foi a tese dela de doutorado sobre isso. Então, tem alguns cursos que estão muito mais preocupados como a cuidadora deve se vestir, como ela deve falar, como ela deve enfim, se comportar para ser reconhecida enquanto alguém que está fazendo um trabalho que é diferente, vamos dizer assim, da empregada doméstica propriamente dita. E tem cursos que estão muito mais envolvidos em colocar quais são os direitos, né? Agora, quem que vai fornecer esse curso? Então, é a enfermagem? Tem um curso fantástico na Fiocruz, um dos melhores, mas, na realidade, esses cursos, a grande maioria deles, não tem um reconhecimento formal. Então, quem é que realmente vai dizer que a fulana de tal está habilitada para ser cuidadora, né? Então, eu acho que essa questão é muito complicada e é uma questão que vai criar um debate e uma polarização, né, no sentido, são as associações de cuidadoras que vão dar esse curso, são a enfermagem que vai criar essa profissão de cuidadora. Então, tem aí uma questão que é uma questão central, é uma questão polêmica, e eu não sei como é que ela vai ser resolvida, porque, de alguma forma, né, essa questão que a Renata está falando, quem que está preparando essa gente, é uma questão super importante e tem que ser discutido o que vai ser ministrado na formação para que essa pessoa tenha um certificado de que ela é cuidadora. Agora, a gente sabe que tem muitas pessoas que, de fato, estão exercendo o trabalho de cuidar sem ter certificado, sem ter um aprendizado formal nessa área, só pela experiência que ela teve de tratar com vizinhos, familiares, parentes e etc. Então, tem aí uma dificuldade de dizer quem realmente é cuidadora, né? E o que essa pessoa precisa fazer para ser reconhecida enquanto tal. Então, acho que essa é uma questão polêmica e uma questão que vai polarizar, digamos, as diferentes organizações que se consideram na condição de dar essa formação. Mas é importante discutir. Sim. Em relação ao ensino, acho que tem uma questão muito peculiar quando a gente fala das cuidadoras e, sem dúvida alguma, as políticas públicas devem levar isso em consideração, que pode ser que esse esforço, esse grande esforço para que essas mulheres sejam capacitadas, não esbarre, mas que ele encontre uma situação em que essas mulheres que sabem cuidar, mas que não têm certificação para cuidar,
vão ser expostas e vão ter que fazer talvez o seu primeiro curso na vida. A gente sabe que muitas dessas mulheres foram marginalizadas, ao longo de toda a vida. E por isso elas se tornaram profissionais do cuidado, exatamente porque elas não tinham que entrar numa faculdade ou fazer algum curso. Então eu acredito que a regulamentação tem que levar isso também em consideração, e acho que a regulamentação da profissão da cuidadora, ela também é um espelho importante para o nosso país, porque ela mostra, talvez pela primeira vez, que alguém vai ter que cuidar de quem cuida. Alguém vai ter que prestar atenção na maneira em que nós vamos pensar em capacitar essas mulheres, porque elas vêm cuidando hoje da população brasileira do jeito que elas podem. Então é muito importante que a regulamentação, do meu ponto de vista, não gere uma gentrificação dessa profissão, que vocês lembram como era a cuidadora antes? Ah, sim, antigamente eram as mulheres negras, e agora a profissão está muito mais cara, essas mulheres não têm mais emprego, ou elas continuam numa informalidade que talvez seja até criminalizada, né? Porque você imagina, né? Depois da regulamentação, as pessoas podem achar que é uma escolha ser regulamentado ou não, quando a gente sabe que muitas vezes essa é uma escolha que só quem pode fazer é quem contrata, né? E não a pessoa que trabalha nas condições oferecidas. Então acho que levar o saber dessas mulheres é muito importante. A gente vive uma era, acho que do fim da desqualificação do saber tradicional. A gente começa hoje a levar em consideração quais são os saberes tradicionais, o que eles podem contribuir para a nossa sociedade. A gente está na Copa vendo isso hoje, né? A gente fala muito que o futuro é ancestral, então acho que o saber dessas mulheres tem que ser muito valorizado para que elas não sejam apenas capacitadas, mas para que elas capacitem também, né? O Brasil, sem dúvida alguma, tem muito a aprender com as cuidadoras. E Guilherme, Guita, eu como mãe de um bebê de 2 anos, eu vejo que tem muitas profissionais que são babás e também são cuidadoras de idosos. Às vezes trabalha a semana inteira cuidando de idosos, final de semana vai cuidar de bebês. Mas existe uma peculiaridade muito grande no tratamento do idoso, não é só dar remédio e dar banho, né? É importante a gente falar dessa formalização, porque tem que ser um tratamento realmente especializado. É um pouco diferente, né? Assim, as pessoas acham que é só um cuidar, ser carinhoso, é claro, dar o remédio, dar o banho, mas vai além, né? Tem muitas peculiaridades. Pois é, como contador de histórias, eu ouvi algumas frases que me marcaram muito ao longo dessa apuração, Maria. Uma delas é dita exatamente por uma profissional do cuidado que capacita outras mulheres. Ela disse: o amor sem capacitação pode matar. Eu fiquei muito tempo com essa frase na cabeça, e ela é muito real, né? Cuidar de um idoso não é apenas estar disposto ali o tempo todo ao lado dele para fazer o que ele precisa. Você realmente tem que estudar, tem que se capacitar, né? São pessoas com nível de cognição muitas vezes comprometido. Então, essa é de fato uma preocupação muito importante, assim, né? Não é só cuidar. E você trouxe de fato uma colocação importante, assim, né? Você vê como as mulheres às vezes se dobram numa mesma vida em cuidar de pessoas que estão em momentos totalmente diferentes, né? Então você pode cuidar de crianças ao longo da semana e no fim de semana cuidar de um idoso. Então, e aí eu me lembro de uma outra frase que também me marcou muito, dita por essa mesma profissional, que a gente cuida muito das crianças porque a gente vê nelas o futuro. A gente, muitas vezes, de maneira injusta, não enxerga o futuro no olhar de um idoso, sendo que a construção de tudo que a gente teve aqui partiu dele. E ela fez até um comentário assim, que também pode parecer um pouco ácido, mas as pessoas têm mais paciência com as crianças e não com os idosos, porque os idosos dão trabalho, mas não fazem gracinha. E eu acho que isso é muito forte quando vem de uma pessoa que está no dia a dia cuidando dos idosos. Isso pode parecer leigo quando vem de uma pessoa que está andando na rua e dispara uma frase como essa, mas se a sua vida é cuidar de idosos e você diz que o idoso tem um comportamento que é menos tolerado porque ele exige o que uma criança exige, mas ele não faz a gracinha que a criança faz, aí você começa a ver o tamanho e a importância dessa questão, porque esses idosos, na verdade, nós sabemos que na melhor das hipóteses somos nós, né? Então, nós estamos falando do nosso futuro, né? Nós estamos falando de nós mesmos. Eu acho que ele tem toda a razão, né? Quer dizer, a situação é o nosso futuro, não é? Nós vamos ser cuidados, se sobrevivermos, vamos ter que ser cuidados em algum momento, não é? E, enfim, a gente quer ser cuidado com dignidade. Por isso é muito importante a capacitação. Não basta só o amor, não é? Eu concordo muito com essa frase, que só o amor pode matar.
não é? Eu acho que ela mostra como é importante também uma capacitação daquela pessoa que está fazendo esse trabalho. Agora, não é fácil a gente decidir quem é que vai capacitar, não é? E daí é polêmico, mas é uma coisa que tem que ser muito clara e muito bem definida, levando tanto em conta, como o Guilherme falou, das pessoas que têm essa prática e devem ser reconhecidas como cuidador, porque fizeram isso ao longo de toda a sua vida e fizeram bem feito, não é? E os jovens que estão interessados em se especializar enquanto cuidadores, eles têm que ter a possibilidade de escolher cursos que são muito bons em termos de capacitação desse profissional. Tem que ser levado em conta qual vai ser essa formação que vai ser dada a esse profissional. Agora, olhando um pouquinho para o futuro e olhando com os olhos das famílias, como é que vocês acham que as famílias podem começar a se preparar emocionalmente e financeiramente para esse momento de contratar um cuidador? Eu conversei com duas idosas num evento sobre longevidade aqui em São Paulo. Eu acho que essa foi uma entrevista muito curta, mas que melhor expressou como nós nos preparamos hoje para falar sobre cuidado e longevidade, né? Eram duas senhoras de 70 anos, estavam assistindo uma palestra muito entusiasmadas, e eu perguntei, me apresentei, falei para elas que estava fazendo uma reportagem sobre cuidadores, e elas falaram, não, isso está muito distante da nossa realidade. Nós somos autônomos, a gente está aqui vivendo a nossa vida, cuidador a gente vai pensar quando a gente ficar velha. E eu acho que esse é um pensamento que reflete, né, acho que é quase uma unanimidade assim, para nós brasileiros. Assim, né? Eu acho que as pessoas de 20 anos não pensam nos cuidadores, e eu acho muito interessante perceber que pessoas de 70 anos que também não precisam de cuidadores não pensam, não dormem e acordem pensando em cuidadores, né, no dia a dia. Então eu acho que isso mostra, né, o fato desse assunto não estar no dia a dia do inconsciente do brasileiro. Eu acho que isso mostra que tem que ser um esforço coletivo de política pública, né? Muito do que a gente pensa no dia a dia é colocado numa agenda por meio da imprensa, né? Assim como a gente fala hoje sobre poupar dinheiro, não gastar tudo que você consome, sobre educação financeira. Eu acho que esse também é um trabalho que tem que partir de um ponto de vista de política pública, né? Nós agora falamos muito mais de direitos humanos do que simplesmente sobre combate à violência. Então isso também tem que aparecer na imprensa. E eu acredito que isso é algo que vai acontecer de fora para dentro. Assim, eu realmente acredito num esforço de política pública nisso. Assim, eu acredito como repórter, estando e circulando entre famílias o tempo todo, que esse não me parece um discurso, honestamente, que vai surgir de dentro das famílias um belo dia dizendo, olha, poupamos dinheiro, porque isso também é impressionante, é muito dinheiro, né? Temos que ser muito sinceros aqui. É muito dinheiro, o cuidado custa muito. E acho que uma boa metáfora é a vida de uma pessoa pode custar a vida da outra, né? Uma cuidadora, para cuidar de você durante uma semana, ela entrega em boa parte a própria vida, né? Ela tem que estar com você o tempo todo. Então, em várias situações é até difícil mensurar quanto vale o trabalho de uma cuidadora, porque se ele representa a sua vida, ele vale a sua vida. Então eu acho que essa é uma situação que seja de fato uma preocupação muito grande por parte dos formadores de política pública e nossa também na imprensa. Assim, longevidade e cuidado devem virar pautas diárias, porque a população está envelhecendo e a gente acho que não está atento ao impacto disso na nossa vida. Eu queria dizer que tem esse lado que o Guilherme tem razão, que ninguém quer pensar quando vai envelhecer, como ninguém quer pensar na morte, né? São coisas que ficam invisibilizadas na nossa sociedade. Mas eu também sou mais otimista, né, Guilherme, porque eu acho que tem hoje uma preocupação, quer dizer, hoje a pessoa idosa ocupa uma parcela muito mais significativa da população, né? Aí, em todas as classes sociais, é a pessoa idosa que tem mais recursos, não é? E, enfim, há o interesse, de alguma forma, eu até escrevi um trabalho sobre a financiarização da velhice, cada vez há o interesse dessa sociedade em investir nesse setor, porque é um setor que tem recursos econômicos para serem investidos, né? É claro que é variável, tem grupo que tem mais ou menos, mas eu vejo o interesse crescente. Recentemente
fui nesse fórum do envelhecimento e tinha indústria farmacêutica, tinha bancos, enfim, todo mundo interessado, né? Várias instituições diferentes interessadas, claro, tinha o SESC, tinha o Observatório da Velhice, era uma coisa imensa, preocupada em como dar dignidade e criar mecanismos de fazer com que essa etapa da vida possa ser vivida de uma forma mais produtiva, mais dignificante, etc. Então, eu sou bastante otimista, porque eu acho que tem um dinheiro circulando, digamos assim, nesse setor da população, e vai ter pessoas interessadas em de alguma forma fazer propostas para melhorar as condições de vida dessa população, e daí o cuidado passa a ser central, não é? Então seria mais otimista. Eu sei das dificuldades envolvidas, mas eu sou mais otimista porque eu vejo que tem aí um setor, né, como se fala, um nicho do mercado que cada vez fica mais importante, e que as pessoas estão interessadas em investir, há interesse em investir nesse nicho que está aí, né? Tanto que só nós falando aqui dos cuidadores, o Fantástico dando um espaço para essa questão, mostra que há uma preocupação da sociedade em fazer com que os problemas dessa etapa da vida sejam vistos, sejam visibilizados e reconhecidos, e trazendo soluções também para as diferentes situações. Então, eu sou otimista nessa direção, porque eu acho que há possibilidade de ter mudanças importantes. Isso é muito bonito e, de fato, indica um caminho, né? Valorizar o saber do idoso na área em que ele está pode mostrar que caminho o Brasil pode seguir para valorizar o cuidado ao idoso, né? Acho que essa presença que você indica do idoso em várias áreas de atuação, então se a gente tem um jornalista com mais de 65 anos, se você tem um diretor de uma empresa assim, se você tem pessoas em várias áreas trabalhando e que elas não são, né, expulsas do mercado de trabalho, você tem essa presença constante de pessoas que são protagonistas na definição dessa política pública, né? Não dá para se preocupar com o idoso só quando a gente fala em cuidado, assim como quando a gente fala sobre pessoas negras, a gente vai convidar pessoas negras só para falar sobre o tema delas, ou mulheres. Então é muito importante que esse saber seja valorizado ao longo da vida e que ele reflita no cuidado, né? Muito bom. Só para encerrar, quando a gente fala em cuidado, no fundo estamos falando de afeto, de tempo, de presença. Claro que no caso dos cuidadores, de profissionalização também, mas o que significa para vocês cuidar e ser cuidado? Eu acho que o cuidar e ser cuidado tem muitos significados, né? Então, a gente vê nas ciências sociais, geralmente é você cuidar da pessoa humana, é você cuidar dos animais, é você cuidar das plantas, enfim, tem uma ideia de cuidado, do que é cuidar, que envolve vários setores, né? Não só a espécie humana, como as outras espécies que estão envolvidas na questão do cuidado. Então, eu acho que, na realidade, precisa do amor, precisa do carinho, mas tem a ver com a própria sobrevivência nossa. Então, são questões práticas que estão em jogo quando a gente pensa no cuidado dos humanos e no cuidado das outras espécies que estão aí. Então, eu diria que a gente tem que levar em conta, ao falar do cuidado, todas essas dimensões, mas, sem dúvida, a preocupação com a criança, com o idoso e com a pessoa deficiente digamos, o início de se pensar em como que o cuidado pode ser dignificante dos seres humanos em geral e também das outras espécies. Olha, eu não quero de maneira alguma recorrer a um clichê aqui, mas vocês me perguntaram, então eu vou responder com a primeira palavra que me vem à mente. Para mim, cuidar significa amar. E eu não digo isso para romantizar essa profissão, não. Pelo contrário, assim, quem ama sabe o trabalho que isso dá, a quantidade de tempo, de investimento, no caso dos cuidadores, de remuneração que tem que ser discutida. Então, eu acredito que a política de cuidado tem que levar em consideração o país que nós queremos, não o país que nós temos hoje, mas o país que nós queremos para o futuro.
Isso passa por políticas públicas que sejam extremamente específicas e técnicas, mais pautadas na realidade do povo brasileiro, nas deficiências que nós todos tivemos ao longo da nossa vida, e que seja uma política pública pensada para todos, né? Porque se ela for baseada apenas em dinheiro, isso infelizmente já exclui boa parte da nossa população. Esse cuidado tem que vir de fato de políticas públicas baseadas também em agentes comunitários. A gente tem o SUS, por exemplo, que é referência mundial. Então, o cuidado não pode ficar apenas na esfera privada. Para mim, quando a gente fala de cuidado, hoje a gente fala de política pública, numa perspectiva muito séria, mas também de amor coletivo pelo nosso futuro. A gente tem que pensar nisso de uma maneira abrangente, pensando também em cuidar de quem cuida. Se essas pessoas não estiverem bem, ninguém vai ser bem cuidado no nosso país. E aí, eu como jornalista, sou muito curioso, gostaria muito de ter spoilers sobre a minha vida, e nunca tenho, acho que nunca terei. Mas tive uma experiência uma vez com o surgimento da inteligência artificial, que foi ver uma foto minha idoso, modificado por IA. E aí, sugerimos isso para uma chamada, e a Poliana Brita, ela topou. Então a gente fez uma chamada fazendo uma pergunta que acho que resume um pouco o que a gente quer trazer com essa matéria, que nós perguntamos muito para as crianças o que elas querem ser quando elas crescerem, mas nós devemos começar a nos perguntar, como e quem nós queremos ser hoje ao envelhecer, E aí a resposta, ao contrário do que acontece com as crianças, que cada uma tem uma resposta, para nós eu acho que a resposta sempre vai ser: eu quero ser bem cuidado, eu quero ser bem cuidada. Então, que o Brasil construa esse caminho, porque o nosso objetivo é sempre esse. Encerrando também, gostaria de propor uma reflexão aos nossos ouvintes homens. A gente falou tanto de mulheres cuidadoras, será que não é a hora também dos homens reavaliarem a posição deles nessa função do cuidado e também valorizar mais essas mulheres que cuidam de tudo e também deles? Proponho aí o desafio, Guilherme? Você é o único representante da classe masculina, também fica aí com essa reflexão. Pois é, uma reflexão que a gente tem que ter todos os dias, Todos os dias mesmo, assim. Eu acho que nenhum homem está em uma condição melhor do que o outro para ensinar algo sobre isso, assim. É sempre muito bom ouvir vocês, Acho que esse é o melhor ensinamento. Guilherme e Guita, nossa dupla Guigui do podcast de hoje. Eu queria agradecer demais a vocês por esse papo tão afetuoso e informativo. Obrigada por cuidarem da gente também. Foi um prazer receber vocês. Obrigado. Eu queria agradecer muito a equipe que participou dessa reportagem, que cuidou tão bem dela, Ela parte de uma sugestão que chega para mim como repórter, mas assim, sem dúvida alguma, é a construção de um trabalho coletivo fantástico, dessa equipe fantástica, e foi muito bom fazer parte e colaborar nisso. Eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que eu estou muito ansiosa para tanto ver o programa do Fantástico no domingo, como ouvir esse podcast assim que ele estiver preparado. Então eu agradeço e foi um prazer muito bom estar aqui e poder estar conversando com vocês. Esse podcast teve a edição da Letícia Amâncio e a supervisão da Perla Rodrigues. Obrigada pela companhia, amigos. Até semana que vem aqui no próximo episódio do Isso é Fantástico.